CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios, nós estaremos com Écio Costa em instantes. A gente vai falar sobre o capital privado, que é responsável por alta na relação investimento-PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, neste ano de 2022. Isso é o que está dizendo um estudo que foi realizado, e nesses 3 primeiros meses do ano de 2022, portanto, janeiro, fevereiro e março, os investimentos corresponderam a 17,91% do Produto Interno Bruto brasileiro. E a gente vai repercutir um pouco mais a respeito desse assunto, né, com o Écio Costa, já que o setor privado foi o responsável pelo crescimento na relação entre investimentos e o Produto Interno Bruto do Brasil, de acordo com esse levantamento que foi feito pela CEMEC-FIP, né, e que trouxe esses números. Só para se ter ideia, esses investimentos corresponderam a 17,91% do PIB no período. O valor foi menor que os 18,92% do ano passado, 2021, mas foi maior do que o registrado no mesmo período de 2021, tá? 17,55% havia sido registrado no mesmo período, 17,55%, e agora 17,39%, né, informações que estão por aqui. Os dados apontam que a recuperação dos números e da relação entre investimentos e PIB estaria ligada à recuperação do investimento privado, enquanto que o investimento público estagnou sem grandes alterações. E o Écio já está na linha com a gente. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Bom, Écio, então como analisar? Capital privado responsável pela alta na relação investimento-PIB em 2022. Positivo isso, né? Sim, Mário. Como você já mencionou, né, houve esse aumento no primeiro trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período do ano passado. Na realidade, nos últimos anos, o investimento estatal tem se mantido estagnado nessa casa aí dos 1,6%, né, isso mais ou menos de 2017 para cá, enquanto o investimento privado vem crescendo, né, para chegar aí em 2021 para um patamar de 17,56% do PIB. No primeiro trimestre desse ano, o investimento privado ficou um pouco abaixo, 17,39% do PIB, enquanto o público manteve esse 1,61%. Tá? Mas, quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, houve um aumento, porque o investimento privado em 2021, no primeiro trimestre, foi de 15,92% do PIB. E é importante que o investimento ele fomenta o crescimento econômico do país. A partir dele, o país pode ter um crescimento duradouro, levando a um patamar de país desenvolvido, caso se mantenha, né, nesse patamar elevado, diferente das políticas de curto prazo, que geralmente só vão ajudar o consumo naquele momento, naquele curto prazo, e que muitas vezes são inflacionárias. O investimento ajuda no aumento da produtividade da mão de obra, que, por sua vez, produzindo mais, pode gerar mais valor para o seu trabalho, gerando mais retorno para a empresa e, consequentemente, maiores salários reais para os trabalhadores, que são oriundos desses ganhos de produtividade. Mas nem todo tipo de investimento é recomendado. O investimento público, ele termina não gerando os mesmos benefícios que o privado, aumentando o endividamento do país e, em muitos casos vistos aqui no Brasil, por exemplo, gerando desvios e resultados insignificantes, né, para a sociedade. Aqueles elefantes brancos que a gente via muito no passado e ainda tem muito por aí, né? E o investimento privado, por sua vez, traz benefícios de longo prazo, como eu já mencionei, e diferencia o país dentre os demais em termos de vantagens competitivas, tornando assim o país num país desenvolvido. Mas para isso, o ambiente institucional ele precisa ser muito propício para atração ao investimento. Desde os anos 2000 para cá, que o investimento no Brasil em relação ao PIB tem oscilado bastante, respondendo aos diversos momentos de crises institucionais, eleitorais, econômicas e da própria pandemia. Tá? No momento em que esteve mais alto, lá em 2010, teve uma influência muito forte do investimento público. Então, a agenda de reformas
e novos marcos institucionais recentes têm atraído o investimento privado aqui para o Brasil. Esse ambiente de reformas microeconômicas é o melhor caminho para atrair o capital produtivo privado, para que o país possa, assim, diminuir esse gap em relação aos países desenvolvidos. Então, essa é uma análise muito importante que a gente precisa ver, né, da relação do investimento privado aqui no nosso país. Como é que a gente fecha, então, esse ano? Vai fechar ainda assim, positivamente? A tendência é que sim, mas há uma preocupação forte com a eleição, né, porque aí gera incertezas quanto ao futuro próximo. Então, pode ser que decisões de investimentos aí para o segundo semestre não sejam tão elevadas quanto estão sendo no primeiro trimestre. O resultado do segundo trimestre ainda não saiu do PIB, né? Mas tudo indica que também houve uma maior participação do investimento privado no segundo trimestre. Mas o segundo semestre tem essa dificuldade adicional. E teremos desafios para 2023? Sim, né? Como eu disse, se você mantiver uma política, independente de quem seja eleito, de trazer reformas importantes, facilitações aos negócios, aos investimentos, ele vai continuar vindo, né? Mas, para isso, tem que ter uma agenda econômica nesse sentido. Ok. Écio Costa, obrigado, então, até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã. Estivemos com Écio Costa no Economia e Negócios, até agora às 3h57.